Esperamos que vocês se sintam acolhidos e se sintam interesse também em apoiar o nosso projeto. E agora a gente quer trazer um conteúdo especial com a Daiane Almeida. Daiane Almeida é estrategista de negócios, atua desde 2017 com programas de apoio e desenvolvimento de startups e negócios de impacto, tendo trabalhado para empresas como Mercado Livre, AdeSampa, Fundação TID Setúbal, Banco Itaú e Natura Co, e contribuído diretamente com o desenvolvimento de mais de 400 negócios. Liderança Feminina Negra, apoiada pelo Fundo Baobá de 2020-21. É bacharel em Relações Públicas pela FECAP e mestrado em Empreendedorismo pela FEA-USP, onde pesquisa sobre as trajetórias de empreendedores periféricos com negócios em tecnologia. Interessada na temática do afrofuturismo, Daiane escreve em suas redes sobre design de negócios, aplicado à tecnologia, intraempreendedorismo e mensagem para pessoas negras que acompanham as suas redes. Por favor, o palco é seu, Daiane. E aqui você manda o nosso preço lá aqui, pode passar. E aí já vai começar. Tá bom, obrigada. Gente, boa noite. Muito bom ver vocês aqui, muito bom falar para pessoas que parecem comigo. É uma baita de uma responsabilidade, e a gente sente essa responsabilidade no corpo, porque eu chego a estar tremendo de tão pesado que está o ambiente aqui, porque vocês são muito incríveis. Então, eu espero poder honrar vocês com um pouco daquilo que Valéria e Daniel compartilharam comigo e pediram para que eu trouxesse para falar com vocês hoje. E o tema que eles me pediram para falar é um pouquinho, só um pouquinho difícil, que é sobre autoestima e ambição para profissionais negros. Então, acho que a primeira pergunta que veio na minha cabeça quando eles me falaram sobre isso é justamente sobre o que você está falando. E eu acho que eu gostaria muito que essa pergunta norteasse aquilo que eu tenho para trazer hoje para vocês. E aí, como eles já fizeram a minha apresentação, toda essa coisa profissional, para quem acha que é importante e tal, já foi dito, mas tem uma parte minha que eu gosto muito de compartilhar com as pessoas, porque eu sou muito parecida com todo mundo que está aqui. Então, eu também sou uma maratonista de séries, inclusive eu estou com o Lupin atrasado lá em casa, me esperando. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada por bolo de brownie, então quer me ver feliz, me dê um bolo de brownie. E eu sou uma pessoa que fui criada na segunda metade dos anos 90. Então, eu acredito realmente que existem verdades que só podem ser ditas por meio da letra de um bom pagode. E o Péricles está aí para não me deixar mentir. Quem conhece Péricles, Rodriguinho, sabe que tem algumas coisas que só por meio do pagode mesmo para dizer. E aí, dizendo sobre isso, eu também sou uma pessoa que acredita que educação, empreendedorismo e saber quem você é fazem toda a diferença. Primeiro, educação, porque eu venho de uma família de agricultores do interior da Bahia e meus pais batalharam muito para que eu pudesse estudar. E a educação me trouxe para lugares onde eu jamais podia imaginar que eu estaria. Não só a educação formal, mas a educação social, a educação sobre os atravessamentos que eu tenho como uma mulher negra, a educação a respeito daquilo que eu posso sonhar como futuro. O empreendedorismo, porque eu venho de uma família de empreendedores. Eu sou uma das poucas pessoas negras nesse país que teve a oportunidade de descobrir a etnia que veio. E eu vim de uma etnia chamada Fulani, que fica na Nigéria. E eles são empreendedores e os meus avós até hoje empreendem no interior da Bahia por meio das suas lavouras. Eu tenho tios que são empreendedores e os meus pais vieram para São Paulo e usaram o empreendedorismo como uma forma de se emancipar, não apenas de se inserir socialmente, como muita gente gosta de dizer sobre empreendedorismo de necessidade. E saber quem eu sou também fez a diferença, porque uma coisa é quando as outras pessoas dizem quem você é, outra coisa é quando você tem a audácia de se nomear no meio dessas pessoas. Então, saber quem eu sou fez toda a diferença nesse processo.
E aí, trazendo aqui um pouco do que os meus colegas pediram para eu compartilhar, eu estava conversando com a minha sobrinha ontem, e ela explicando para ela que eu ia dar uma palestra hoje, falei para ela que eu ia falar sobre 2 mulheres. A primeira delas é a autoestima. Então, eu gosto de começar sempre com as definições formais, e aí a gente traz isso para o nosso dia a dia. Então, a autoestima é um substantivo feminino, por isso uma das mulheres. Qualidade de quem se valoriza, demonstra confiança em seus atos e julgamentos, avaliação intrínseca de si mesmo, crenças e emoções autossignificantes associadas. E aí, a segunda é a ambição, que também é um substantivo feminino, e por isso que eu disse que eram 2 mulheres. E, no caso, a definição de ambição, ela vem aí no dicionário como anseio veemente de alcançar determinado objetivo, aspiração, pretensão. E é importante dizer que é diferente de ganância, pelo que vocês já perceberam aqui, tá? Então, não vamos demonizar a ambição nesta noite. E aí, eu acho que, num consenso, a gente pode entender que autoestima é justamente como você se vê, como cada um de nós nos vê. A gente pode concordar com isso, sim ou não? Então, beleza. Entendendo que a gente pode concordar com isso, fica a pergunta, o que define uma pessoa negra? O que define ser uma pessoa negra? Alguém quer arriscar um palpite? Alguém quer interagir comigo? Um de cada vez, por favor. Calma, calma, calma. Só uma só. Seria se reconhecer uma pessoa negra? Primeiro passo? Seria se reconhecer uma pessoa negra, faz sentido. Mas tem uma coisa que é muito importante, que eu acho que tem algumas pessoas que entenderam essa pergunta, mas estão com medo de dizer. E hoje, infelizmente, tem uma coisa que define o que é ser uma pessoa negra, principalmente no Brasil. A gente tem o costume, e aí eu vou abrir aqui algumas intimidades das nossas pessoas, que a gente nos nossos grupos, a gente tem umas pessoas assim um pouquinho mais claras, e a gente fala, pô, você não é negra. Sabe por quê? Porque se você fosse parado numa blitz, você ia passar direto, o policial não ia, né, pegar pesado com você. Você não é uma pessoa negra, porque quando você era criança, você não foi preterida na escola. Ninguém nunca chamou seu cabelo de bombril. E aí a gente tem uma lista enorme de atravessamentos que a gente tem para dizer e para legitimar esse lugar de ser uma pessoa negra. Ah, quando foi que você descobriu que você é uma pessoa negra? Putz, eu descobri que eu era uma pessoa negra quando eu percebi que todo mundo na escola era diferente de mim. Eu descobri que eu era uma pessoa negra no dia que alguém falou para mim, ô sua neguinha. E eu sei que muita gente aqui tem dessas histórias, e eu respeito o fato de ninguém querer compartilhar, mas, infelizmente, hoje, aquilo que nos define, muito além da cor da pele, do cacheado do cabelo, é justamente a dor. E aí, eu volto com uma pergunta. Quem te ensinou a se definir por meio da dor? Quem te ensinou que para ser uma pessoa negra, você precisa falar sobre dor? Quem foi que te ensinou que só porque você tem dor, você é legitimamente uma pessoa negra? E faço uma provocação para vocês. Quem é você antes da dor? Se hoje dizem que Deus é uma mulher negra, então eu vou tomar este espaço nesta noite e dizer, se Deus é uma mulher negra e eu pudesse ser Deus hoje e tirar de você todos os seus atravessamentos sociais, raciais e etc., quem seria você? Como é que você se definiria se você não pudesse falar da sua dor? Se você não tivesse dor nenhuma para falar? Você ainda seria uma pessoa negra? E aí eu quero contar uma história que eu planejei essa palestra na sexta e no domingo eu tive uma surpresa maravilhosa. Porque eu me entendi como uma pessoa negra, e aí para quem pergunta, nossa, quando foi que você se entendeu uma pessoa negra? Eu me entendi uma pessoa negra quando eu tinha 8 anos de idade, porque eu viajei para o Agreste da Bahia, e eu lembro da minha avó, do tamanho que eu sou hoje, tá? Porque eu era uma criança bem menor, mas minha avó já era do tamanho que eu sou hoje, ali no seu 1,58 m. E era uma mulher negra retinta, cozinhando num fogão a lenha. E a comida daquela senhora era tão gostosa, e era uma coisa que só tinha lá, não tinha aqui.
Eu me reconheci uma pessoa negra quando a minha prima mais velha, a Eliette, me ensinou a subir no pé de imbu. E aí eu pude comer umbu no pé. E é uma coisa que não tem aqui, só tem lá. E foi assim que eu me reconheci uma pessoa negra. E ontem eu tive a grata surpresa de descobrir que os meus avós são quilombolas. Então eu realmente me descobri uma pessoa negra nessa experiência de viver no meio de outras pessoas negras, em que eu via que todo mundo era mais retinto do que eu. Inclusive, meu avô tem a audácia de me chamar de galega. Vocês verem a situação que eu vivo, né? A pessoa me chamando de galega. Mas foi assim que eu me entendi como uma pessoa negra. E eu queria te fazer esse convite hoje. Se você não tivesse que se definir por meio da dor, o que faz de você uma pessoa negra? Quais são as raízes, as memórias, a ancestralidade, as vivências que fazem de você uma pessoa negra? E aí você pode dizer, Daiane, mas todo mundo sabe subir numa árvore e comer uma fruta lá em cima. Eu não sei se todo mundo sabe, eu sei que essa é a minha experiência como pessoa negra. E é isso que faz de mim uma pessoa negra. O que faz de mim uma pessoa negra é chegar no meio do agreste, saber montar a cavalo, sem ninguém nunca ter precisado me ensinar. Porque é um negócio que meio tá no sangue, sabe? É isso que faz de mim uma pessoa negra. E o que faz de você uma pessoa negra? E aí, depois de contar um pouco sobre quem sou eu, o que eu queria dizer é que as pessoas são da maneira como elas se veem. E aí, de novo, vou pedir licença para falar de algumas das nossas intimidades aqui. A gente sempre fala sobre a autoestima do homem branco hétero cis privilegiado, né? A gente sempre fala, nossa, mas que autoestima, né? O dia que eu tiver essa autoestima, meu Deus do céu. Mas você já parou para pensar que essa é a única forma que ele se vê? Ele não sabe ser diferente disso porque é a única forma que ele se vê. Ele só sabe ser desse jeito porque ele realmente acredita que esse é o lugar dele. Agora, já imaginou se você passasse a se ver dessa mesma forma? Quais são os lugares que você seria capaz de ocupar? Quais são os espaços que você seria capaz de estar tranquilamente? Se você começasse a se ver não mais apenas pela dor, e eu não estou falando que é errado falar de dor, mas você já parou para pensar o quanto você e suas amigas, seus amigos se reúnem, sobre quais são os assuntos que vocês falam? Porque eu posso falar um pouquinho da minha intimidade, porque mais cedo ou mais tarde, querendo ou não, a gente sempre desemboca em uma dor, em um atravessamento, em uma questão que está ali e fala, cara, de novo esse assunto. A gente não consegue falar de nada sem ter que passar por isso. E se a gente decidisse não mais, ou não vou nem falar tão grande assim, se a gente decidisse ter uma conversa aqui no Happy Hour, de 2 horas, sendo todo mundo proibido aqui de falar sobre dor, quais seriam os assuntos que você falaria? Quais são as coisas que você teria assunto para falar? Ou será que tudo que a gente faz ainda está baseado em dor? Será que a gente continua deixando que a dor e que outras pessoas nos atravessem e isso nos defina? Você é exatamente como você se vê. Se você não vê beleza em você, ninguém vai ver. Porque mesmo que as pessoas digam, nossa, cara, você é linda, você é lindo, você não vai acreditar, porque você não se vê assim. Você é exatamente como você se vê. Você é exatamente do tamanho que você se vê. É por isso que eu, com 1,58, continuo achando que tenho 1,70. Continuo achando que sou uma gigante. E continuo ousando muito. Porque eu sou exatamente como eu me vejo. E aí eu pergunto, quem é você? Você consegue se redefinir hoje? Quem é você? E aí sempre vem aquela, né? Sobre o que você está falando? E aí a gente começou essa palestra sobre o que Daniel e Valéria me falaram para mim. Eu falei, sobre o que vocês estão falando? E agora sou eu que pergunto para vocês, sobre o que vocês estão falando? Porque eu estou falando sobre redefinir o que você chama de autoestima. Eu estou falando sobre redefinir a forma como você se vê. E sobre o que você está falando. Sobre o que você está conversando nas suas rodas. E aí, eu quero trazer aqui 2 exemplos que me atravessam diretamente. Essas são as ganhadeiras de Itapuã. Inclusive, tem um documentário delas no YouTube, no canal da UFBA. Eu super recomendo que vocês assistam. E, para mim, elas são um grande exemplo de como você pode não necessariamente viver por meio da dor. Porque para quem já ouviu falar da história das ganhadeiras, que eram mulheres negras, que no tempo da escravidão nesse Brasil eram pessoas livres e que trabalhavam para comprar a alforria de outros.
Aí você vai falar, mas Daiane, é errado, a gente deveria fazer isso via governo. E de fato foi feito via governo. E aí, para quem acredita, rolou uma tal de uma abolição da escravatura, somos todos livres e podemos fazer o que quiser neste país. Só que não. Só que elas usaram as ferramentas que elas tinham, criaram estratégias para si, para libertar os seus, para trazer uma nova vida, uma nova perspectiva para os seus. E tem um outro homem que ele nunca vai saber que eu existi, ele nunca vai saber que eu estou aqui, mas é um cara que me inspira muito, que é o seu Luiz Gama, que por meio da sua profissão como advogado, decidiu que ia libertar os seus. E para quem sabe que eu trabalho com empreendedorismo, trabalho com empreendedores negros e acredito que o empreendedorismo de fato é um dos, não apenas o único, mas um dos caminhos para essa emancipação, eu estou usando a minha profissão para libertar os meus, assim como Luiz Gama fez com os seus. Cada um da sua devida proporção, obviamente, mas estamos aí, inspirados no seu Luiz Gama. E aí, eu falo de ambição, porque não há como dizer que as ganhadeiras não foram ambiciosas e não dá para dizer que o seu Luiz não foi ambicioso. Um único negro que ousou libertar mais de 500. Um grupo de mulheres que resolveu sair por aí juntando dinheiro e comprando carta de alforria. Não há nada mais ambicioso do que isso. E aí, por que eu trago ambição dentro dessa nova definição, dentro daquilo que nos cabe? É o desejo transformado em estratégia. Porque você pode desejar o que você quiser, mas se os seus desejos não conseguirem, ou se você não conseguir transformar os seus desejos em estratégia, eles vão continuar sendo um desejo. E olha, eu não estava lá quando vocês eram crianças, mas eu tenho certeza que vocês muitas vezes queriam coisas como vocês eram crianças e vocês criaram estratégias para fazer a mãe de vocês fazerem as coisas que vocês queriam. Eu tenho certeza. Então, vocês já sabem como fazer a ambição virar estratégia. Ah, tô chorando. Ah, vou negociar com a minha mãe. Ah, vocês sabem como fazer isso. Mas muitas vezes a gente cresce e esquece daquilo que a gente aprendeu. Ou daquilo que a gente já sabia de uma forma inata, talento, caiu do céu, assim como a galera da meritocracia gosta de dizer. Mas são coisas que a gente já sabe como fazer. E muitas vezes a gente não faz, a gente só deixa de lado. E aí, falando sobre estratégia, eu não posso ser irresponsável de não dizer que a gente ainda precisa criar estratégias para sobrevivência, mas a gente também pode criar estratégias para prosperidade. E aí eu falo muito, e talvez essa história não seja só minha, de quem teve pai que veio do interior, que veio do semiárido para São Paulo para tentar uma vida melhor. E que não pôde estudar, mas que fez tudo o que pôde para que os filhos estudassem. E aí eu falo de ambição porque eu duvido que a sua avó sonhou que hoje você ia estar dentro de um escritório mexendo num computador, no meio do ar-condicionado. Porque naquela época nem computador portátil tinha. É sobre isso que a gente está falando quando a gente fala de ambição. É sobre isso que a gente fala quando a gente fala sobre criar estratégias, tanto para sobrevivência, porque sim, você precisa se perpetuar, você precisa estar bem, estar vivo para que o amanhã exista, mas você também pode pensar em prosperidade. Assim como seus pais pensaram para você. Eu sei que foi difícil, e eu falo pela minha própria situação, pela minha própria casa. Não foi fácil, mas a gente conseguiu alcançar a prosperidade. E isso é muito bonito de dizer. Só que aí tem uma coisa. Quantas pessoas cabem no sucesso que a gente tem hoje? Esse sucesso que você está sonhando, quantas pessoas cabem nele? Porque quando a gente pensa no sucesso nos nossos dias, principalmente para a gente que está no corporativo, é o quê? Putz, eu quero um cargo de liderança. Então, eu quero ser diretor, eu quero ser CEO, eu quero ser, sei lá, diretora América Latina. Mas você já parou para pensar que esse sucesso que estão falando para você, na prática, é um sucesso que vai deixar você sem tempo? A sua agenda vai estar cheia da hora que você acordar até a hora que você vai dormir, você vai estar competindo para ver quem é que tem mais coisa para fazer. E será que isso, de fato, é sucesso? Esse é o sucesso para nós? Pensa nos seus pais, nos seus avós, será que esse é o sucesso que eles ambicionaram para você? Uma agenda tão cheia que você mal consegue atender o telefone durante o dia para contar para sua mãe uma coisa legal que aconteceu no trabalho? Ou será que é uma ambição tão grande, é um sucesso tão grande que você não vai ter tempo de brincar com seus sobrinhos, você não vai conseguir se organizar para fazer aquilo que é importante para você, para estar com as pessoas que você gosta?
Quantas pessoas cabem no seu sucesso? Às vezes, esse sucesso só cabe você. E eu tenho visto muitas pessoas negras dizendo que esse lugar de sucesso é um lugar solitário. E aí você batalha tanto para chegar, e aí no fim você vai estar sozinho. Só cabe você nesse sucesso. Esse é o sucesso que você quer? Eu não estou falando que é errado, mas eu tenho me questionado, é esse o sucesso que eu quero? É esse o lugar que, tipo, eu não consigo nem parar quando eu chego em casa, porque eu tenho tanta coisa para fazer depois, que eu não consigo dar atenção para a pessoa que eu amo e que está lá, esperando. E aí eu trago essa próxima pergunta. Então, o que é sucesso dentro da perspectiva negra? Já que esse sucesso que a gente está almejando, não necessariamente é um sucesso que foi sonhado pelos nossos, ou por alguém que parecia com a gente, qual que é esse sucesso pela perspectiva negra? É um sucesso que cabe mais de um? É um sucesso que equilibra uma vida pessoal com uma vida profissional, se é que a gente pode chamar assim, esse work-life balance, para quem gosta do inglês? Que sucesso, que é sucesso para a gente? Porque hoje a gente está copiando o modelo que falaram que era, mas se você tiver hoje, que nessa noite aqui, definir o que é sucesso, você consegue? O que é sucesso para você? E tem uma coisa que eu estava conversando em casa, e meu noivo falou, olha, eu acho que essa é uma coisa importante que você precisa dizer quando você está falando de sucesso. É sobre a relação que a gente tem com essas palavrinhas aqui. Então, quais são as relações que a gente tem com o dinheiro? Então, o dinheiro ainda é uma coisa que eu não posso ter, e toda vez que eu tenho, eu preciso me livrar dele e gastar tudo, porque eu não posso ter nada. Como é que eu lido com o crédito? Eu não posso usar crédito para prosperar, eu não posso usar crédito como eu já vi muita gente usando para comprar 2, 3 casas, eu não posso, eu tenho que fugir sempre do crédito. Qual é que é a minha relação com o consumo? Eu preciso trocar de guarda-roupa, todo o meu guarda-roupa a cada 2, 3 meses? Eu preciso sempre comprar uma blusinha nova, eu preciso sempre gastar com coisas que são supérfluas, eu não posso pensar no meu futuro, eu não posso planejar esse futuro, eu não posso visualizar e sonhar com esse futuro, porque eu preciso viver o presente a qualquer custo. Quando a gente fala de prosperidade, o que é prosperidade? Prosperidade é só ter o suficiente para pagar as contas? Eu não posso pensar em ter dinheiro a mais e investir esse dinheiro e talvez inclusive ir além da Bolsa de Valores e começar a me tornar investidora de negócios dos nossos? Financiar o sonho de outras pessoas como nós? Quando a gente fala de abundância, liberdade, escolha, qual que é a sua relação com essas palavras? O que você sente quando você ouve essas palavras? O que você faz quando você tem que lidar com cada uma delas? É aquele frio na barriga, aquela vontade de sair correndo, meu Deus, eu não posso ter isso? Porque ninguém perto de mim nunca teve e eu me sinto culpada todas as vezes que eu tenho que lidar com essas coisas. A gente precisa pensar como é que a gente lida com isso e ressignificar essas palavras para nós. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai continuar correndo atrás de um sucesso que não foi desenhado para nós. A gente vai continuar buscando uma coisa que não cabe mais do que uma pessoa. E vocês sabem, mais do que eu até, que vocês chegaram aqui pelo coletivo. Teve muita gente por trás ajudando a gente. Muita mesmo. Muita gente que você fala assim, cara, eu nem imaginei que essa pessoa fosse fazer alguma coisa. E aí agora você está almejando um sucesso que só cabe você. Porque a sua relação, talvez, com essas palavras não seja a melhor possível. E aí, o que eu quero dizer, já caminhando para esse final, é que nenhum de vocês aqui nessa sala, e eu me incluo nisso, não termina aqui. Todo o trabalho dos meus bisavós, o trabalho dos abolicionistas, dos meus avós, dos meus pais, eles não terminam em mim. Eu não sou o ponto final, você não é o ponto final. E muitas vezes a gente, beleza, né? Pai, mãe, tal, todo mundo aqui, tô aqui, acabou. E aí eu queria te dar essa notícia, eu sei que para algumas pessoas isso cai como uma bomba, não é muito legal, mas você não é o ponto final, você não é o fim da linha. Você não é a linha de chegada, não acabou. Pelo contrário, passaram um bastão para você e você deveria continuar a corrida. Você não deveria ter parado. Ai, daí eu tô tão cansada, essa coisa do burnout aí, essa vida, essa coisa doentia de buscar o sucesso que só cabe eu e tal. Mas
É isso, você não devia ter parado, porque você não é o ponto final. E aí tem uma coisa que me incomoda muito e que eu trouxe para cá, porque é um incômodo real que eu tenho compartilhado com alguns amigos, que é, hoje eu não estou colhendo, eu estou comendo os frutos de pessoas que eu nem conheço. Alguém plantou para mim, eu cheguei lá, peguei e colhi. Quer um exemplo? Eu sou filha do ProUni. O que eu fiz para ter acesso ao ProUni? O que eu fiz? Eu não fiz parte do movimento negro unificado que lutou por cotas nas universidades para pessoas negras. Eu não fiz nada. Eu não apanhei da polícia, eu não fui fazer protesto, eu não fiz nada. Eu estudei, tinha lá, putz, tá aqui, entrei, fiz minha faculdade, formada, graduada, bacharel, relações públicas. Eu literalmente estou degustando, comendo, me fartando de coisas que outras pessoas muito antes de mim plantaram. E o que a gente está plantando para outras pessoas que a gente talvez nem vá colher? E aí a gente vai deixar para a próxima geração colher. O que você está plantando para os seus sobrinhos? O que você está plantando para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos netos? Porque você não é o ponto final. Eu pelo menos espero que a população negra não acabe tipo, daqui 50 anos. É a minha esperança que tipo, a gente não vai acabar. E aí, se a gente não vai acabar, o que a gente está fazendo para a próxima? O que a gente está deixando para a próxima? O que a gente está plantando? Porque muitas vezes a gente só está... Vou comer tudo que tem na mesa. Poxa, acabou. Vou me levantar e vou procurar outra mesa. Não vou pegar as sementes e vou plantar outra coisa. Então, é importante que a gente pense sobre isso. E aí, se eu posso dizer mais uma coisa, preserve a riqueza da sua família, construa a sua riqueza e acrescente riqueza à sua família. Porque muitas vezes, nessa lógica de comer o que plantaram, tá naquela de, putz, minha avó faleceu, cara, o que a gente vai fazer com a casa? A gente vai vender 10 mil reais para cada um, acabou, gastei o dinheiro. E minha família tá um pouquinho mais pobre porque a gente perdeu uma propriedade. É tipo, cara, tem aqui uma coisa que meu pai fez. Pô, meu pai me deixou um carro. Ah, vendi o carro, gastei o dinheiro com blusinha, ou gastei o dinheiro pagando uma dívida que eu tinha, e acabou aquele patrimônio que a gente tinha na família. Então, é importante que a gente desperte para essa lógica de também acrescentar riqueza à nossa família. Porque, de novo, você não é o ponto final, não termina em você. E você não pode simplesmente comer todos os frutos que existem e não plantar mais nada, e não deixar mais nada para ninguém. E aí, sobre o que você está falando? Porque eu lembro que tem uma pessoa que, inclusive, está fotografada ali, que é a Amanda Graciano, e a Amanda sempre fala que a nossa diferença para as outras pessoas, pensando em povos, é que muitas vezes eles falam sobre negócios, sobre riqueza, sobre futuro, na mesa do café da manhã. E a gente não teve essa possibilidade. Só que a gente pode criar este lugar agora. Então, sobre o que você está falando? O tempo que você tem, sobre o que você está falando? Você já parou para falar sobre planejamento sucessório patrimonial na sua casa? Você já conversou com seus pais sobre a importância deles escreverem um testamento? Você já parou para pensar como é que você vai diversificar os seus investimentos e colocar aquele dinheirinho que você vai guardar para sua aposentadoria em 1, 2, 3 negócios fundados por pessoas negras, para que esse dinheiro se multiplique e vire prosperidade para a nossa comunidade e depois você possa resgatar esse dinheiro com lucro? Você já parou para falar sobre essas coisas, para buscar saber sobre essas coisas, para entender mais sobre essas coisas? Eu não estou dizendo que a gente não precisa falar sobre dor. Não é isso. O que eu estou dizendo é que tem muito mais coisas para a gente falar. E muitas vezes, entre os nossos, a gente ainda está perdido, falando sobre as definições que os outros deram para nós. E aí, para terminar, eu trouxe a letra de uma das pessoas que eu mais admiro na atualidade. E aí, essa letra diz assim: permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes. Não, melhor, figurantes, que nem deviam estar aqui. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Tanta dor rouba nossa voz. Sabe o que resta de nós? Alvos passeando por aí. Peraí. Aqui.
Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência é roubar um pouco de bom que eu vivi. Por fim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. É dar o troféu para o nosso algoz e fazer nós sumir. Se vocês não conhecem a letra, eu vou falar um negócio para vocês. Vocês precisam conhecer esse homem. Porque ele é um homem que vocês deveriam conhecer. E aí, alguém quer cantar essa letra? Alguém tem esse ânimo para... Ou o calor não deixa? Podemos? Vamos, podemos? Você põe pra gente, Mari? Vamos lá. Vamos passeando por aí. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência, roubar um pouco de bom que vivi. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. É dar um troféu pro nosso algoz e fazer nós. Eu sei que vocês queriam cantar o resto, daqui a pouco vocês cantam o resto, tá? O que eu queria dizer, gente, é muito obrigada pelo tempo de vocês. Eu espero que essa conversa continue para além daqui. Eu espero que essa conversa siga para além daqui. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. E eu deixo os meus contatos caso alguém queira ainda, né, se conectar comigo nas redes. E antes de terminar, eu só queria dizer, não se deixem definir sobre a dor. Não deixem que a dor seja aquilo que defina vocês. E hoje, quando a gente fala do lançamento do Anuário Sementes, é justamente sobre isso, é sobre não se deixar ser definido pela dor. Então, Val e Dan, acho que agora é com vocês, né?